Irão os Bills sentir falta de Brian Daboll em 2022 como seu coordenador ofensivo? Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje aqui, né? Quanta falta vai fazer o Brian Daboll nessa equipe, nesse ataque do Buffalo Bills? Ataque que terminou aí a temporada 2021-2022 nos playoffs, fazendo a sua parte, né? Do que temos de falar, né, desse ataque do Buffalo Bills, do que apresentou, principalmente na pós-temporada, não tenho o que reclamar. Foi um ataque que jogou demais, que pontuou muito bem, um ataque que praticamente não panteou a bola contra o New England Patriots, e no segundo round, né, acabou tendo uma atuação espetacular liderada por Josh Allen e Gabriel Davis, né, pontuando muito e conseguindo se manter no tiroteio com o Kansas City Chiefs de uma maneira que não tinha do que reclamar. Infelizmente, do outro lado da bola, acabaram havendo falhas, erros, né, que a gente já cansou de pontuar, e a equipe acabou perdendo na prorrogação. Bom, vida que segue, o Brian Daboll sai para ter sua primeira oportunidade como treinador principal no New York Giants, e o Bills continua sua vida com o Ken Dorsey como coordenador ofensivo, né? Foi promovido aí para a função após ser o quarterback coach do Josh Allen e trabalhando sob a tutela do Brian Daboll durante todos esses anos em que ele esteve ali comandando o lado ofensivo do Bills. O que esperar desse ataque sem Daboll? Os Bills vão sentir muita falta dele? Bom, o pessoal que me acompanha aqui no canal está cansado de saber o quanto eu sempre apoiei o Brian Daboll como coordenador ofensivo do Bills. Acredito que é uma grande mente ofensiva, acredito que desde que chegou a Buffalo só evoluiu juntamente com as peças que foram dadas a ele. Começou um trabalho com um quarterback novato, com pouco talento ao seu redor, com um veterano cheio de McCoy em fim de carreira e já praticamente sem gasolina no tanque. Nada muito além disso, né? O Josh Allen bem cru, precisando ser trabalhado. E, de fato, teve um primeiro ano difícil, mas depois só continuou a evoluir juntamente com o seu jovem quarterback. Culminando no que a gente viu nessa pós-temporada, um ataque realmente atuando no pico das suas capacidades e se tornando um verdadeiro pesadelo para qualquer defesa adversária e para qualquer coordenador defensivo adversário. Sim, muito passou pela evolução do Josh Allen, muito passou por ele ter se tornado tudo o que a gente esperava e ainda mais, né? Mas não tenha dúvidas que o Daboll teve um papel primordial no desenvolvimento do seu quarterback e, obviamente, na evolução desse ataque. Vocês também sabem que eu era muito a favor de dar sequência com ele como coordenador ofensivo. Obviamente, isso não foi possível, afinal de contas, ele teve essa oportunidade que às vezes é única na vida de se tornar um treinador principal. E até tive uma opinião forte após realmente o fiasco dos últimos 13 segundos ali contra o Chiefs, de que não aconteceria, obviamente, dos Bills demitirem o Sean McDermott e seguirem em frente promovendo o Brian Daboll para ser o coordenador ofensivo, mas que talvez pudesse até ser um movimento, uma move ali, uma contratação muito ousada, obviamente, por isso falei que é óbvio que não aconteceria, afinal de contas o trabalho que o McDermott tem feito tem sido realmente espetacular, mas eu citei essa hipótese de que se o Pegula quisesse ser um cara bem arrojado, um cara que arriscasse bastante, talvez o Daboll fosse o cara que valesse a pena apostar nisso, porque de fato era um coordenador que tinha um relacionamento muito bom, não só com o Josh Allen, mas com todo o seu ataque. A gente sabe disso através do que ele implementou de jogada lá, indicação do Cole Beasley, do relacionamento dele com o Stephon Diggs e com todos os jogadores e o staff ofensivo. E aonde a gente viu esse ataque parar, né? Aonde esse ataque chegou nessa pós-temporada, realmente me deixou muito com aquela coisa de, pô, infelizmente nesse momento que chegou, nesse auge, a gente vai parar de ver isso, né? Então, tudo isso me levou a ser tão pró-Daboll ao ponto de cogitar esse tipo de movimentação, que obviamente não iria acontecer, afinal de contas o trabalho do McDermott merece uma continuidade, por mais que tenhamos nos decepcionado com a postura da defesa nesse jogo decisivo contra o Chiefs e principalmente com os últimos 13 segundos, né, como a defesa foi medrosa a ponto de permitir aquela pontuação num momento realmente que eles tinham tudo contra eles, né. Uma opção muito mais viável, obviamente, realista, e que acabou acontecendo, era de fato de promover o Ken Dorsey, né, um cara que trabalhou ali com o Daboll para continuar o comando desse ataque que chegou num nível de excelência realmente impressionante. E é o que aconteceu. O Josh Allen deu entrevista pós-temporada falando do quanto dava esse suporte, do quanto apoiava essa promoção ao Dorsey. Os Bills fizeram questão de ouvir o seu quarterback e de
promover um cara que tem uma mente ofensiva interessante, um cara que foi uma estrela na posição de quarterback no college, um cara que jogou profissionalmente como quarterback, tem uma ótima relação com o Josh Allen e que estava ali trabalhando com o Daboll e que sabe, que conhece esse ataque, que pode dar sequência, obviamente, colocando a sua personalidade nesse ataque. Havia o fato, obviamente, a preocupação dele ser pela primeira vez um play caller, um cara que chama as jogadas, ele nunca foi um coordenador ofensivo na NFL, e os Bills trataram de cercá-lo com experiência também, trazendo o Joe Brady, ex-coordenador ofensivo do Carolina Panthers, já tendo uma experiência como profissional, trazendo o Aaron Kromer para ser coordenador da linha ofensiva, treinador da linha ofensiva, e um outro cara que já teve experiência também como coordenador ofensivo, e principalmente o Mike Shula, que foi coordenador ofensivo lá do Carolina Panthers quando o Beane e o McDermott estavam por lá, e chega para ser um assistente ofensivo, mais um cara ali para estar passando para o Ken Dorsey essa experiência de já ter chamado jogadas a nível profissional na NFL, então cercar o Dorsey de todo esse apoio aí para que ele tenha sucesso nessa nova função. Então o Josh Allen hoje deu uma entrevista, primeiro dia de minicamp, falando realmente desse novo ataque, falando que sim, que o ataque ainda tem as mesmas nomenclaturas das jogadas, que tem muito do playbook do Daboll, mas que é uma novamente chamando as jogadas, uma outra personalidade, com ideias novas, adicionando um perfil diferente ao que a gente estava acostumado a ver. Eu já vi gente comparando o Ken Dorsey e o Brian Daboll no sentido de que os dois caras muito competitivos, mas é algo que eu tenho visto os jogadores dos Bills sempre destacarem, a competitividade do Ken Dorsey. Eu vi uma entrevista, inclusive, que o próprio Dion Dawkins, comentando sobre se o Ken Dorsey chamaria jogadas do campo ou se chamaria como o Daboll, da cabine, lá do press box, e aí o Dion Dawkins falando, olha, de repente é melhor ele ficar no press box, porque ele é um cara muito intenso, um cara muito competitivo, e às vezes ele falou assim que o Holy Spirit gets out of him, que ele usa essa expressão do Espírito Santo sai dele, dele ficar muito pé da vida e realmente botar para fora toda essa frustração, e realmente cobrar muito fortemente os jogadores. Então é um cara com essa intensidade de jogador, e é um nome interessante que chega e que eu acredito que vai impactar muito esse ataque de uma maneira que os Bills não devem sentir falta do Brian Daboll. Então quer dizer, um cara completamente pró-Daboll, um cara que sempre apoiou muito, ao contrário de outros membros aí da nossa Bills Mafia que já questionaram bastante o Daboll. Conheço muita gente aí que não suporta o Daboll, que questionava muitas chamadas. Eu acho que todo coach aí vai ter seus altos e baixos, gente. Eu acho que todo mundo vai acertar e errar em chamadas às vezes, e muitas vezes o cara vai chamar uma jogada e ela, dando certo, foi ótima chamada, dando errado, foi péssima. Então passa pela execução, passa também de encaixar com a chamada defensiva, afinal de contas você não está jogando sozinho, você está enfrentando o adversário que pode, em muitos snaps, te superar também, então tudo isso eu acho que pesa, e eu acho que, levando tudo em consideração, o Daboll sempre fez um papel muito bom como coordenador ofensivo do Buffalo Bills. Com isso dito, eu sempre fiquei com aquela sensação que o Brian Daboll, muitas vezes, ele estava ali sendo um pouco segurado pelo Sean McDermott. Ah, mas o Sean McDermott não tem nada a ver com o ataque. Gente, o Sean McDermott é um treinador principal que sim, ele é um cara, uma mente defensiva, um ex-coordenador defensivo, e que sim, isso influencia muito mais no lado defensivo da bola. Mas não tenha dúvida que o McDermott sempre teve esse comando do time inteiro. E quando você trabalha sobre um treinador, sob a tutela do treinador principal, a não ser que você seja, por exemplo, como era o Wade Phillips lá no Rams, que o Sean McVay dava total autonomia para ele na defesa, a não ser que você tenha um cargo dessa maneira, você deve satisfação ao treinador principal. Se o teu treinador principal estabelece num game plan que você vai jogar de uma maneira que ele não quer ver turnovers, que ele quer ver uma posse de bola, que ele quer ver erros minimizados, o coordenador ofensivo vai ter que trabalhar pensando nisso. Ele de repente não vai ser tão agressivo nas chamadas, ele não vai arriscar tanto, ele não vai botar o seu quarterback principalmente numa posição de cometer muitos erros, ele vai ser mais cauteloso. Então assim, não tenha dúvidas que quando montavam os game plans dos jogos, óbvio que o McDermott estava ali trabalhando em conjunto com os seus coordenadores, estabelecendo de que maneira eles iriam vencer aquele jogo contra o adversário em questão. E não tenha dúvidas que o McDermott, por mais que a gente vê o Josh Allen sendo agressivo, e a natureza dele, e quanto mais ele se desenvolveu, mais ele arrisca, e mais ele tem uma luz verde para tentar certas jogadas, não tenha dúvida que desde sempre o McDermott é um cara que pesa para o lado
conservador de jogar, de vencer defensivamente, de numa situação de 4-1, nem sempre ser tão agressivo, confiar na defesa, né? Então não tenha dúvidas que isso pesa também para o coordenador ofensivo chamando as jogadas. Ele não tem sempre total autonomia para arriscar como quiser. Com isso em mente, a gente viu o Daboll ter seus momentos de chamar 15 jogadas de passe consecutivas para começar um jogo. A gente viu momentos do ataque dos Bills realmente terem uma luz verde para serem muito agressivos e colocarem toda a responsa nas mãos do Josh Allen para liderar esse ataque. A gente viu esses momentos e em outros momentos a gente viu o ataque ser mais conservador, com o Josh Allen under center, tentando correr mais com a bola, tentando abrir através de um play action. Eu acho que no jogo contra o Kansas City Chiefs nos playoffs isso ficou muito claro. Quem assiste o primeiro tempo vê um ataque que estava se saindo bem dessa maneira, com o Josh Allen under center, tentando correr com a bola, usar o Singletary, tentando usar o play action, né? E somente quando teve o 2-minute warning ali no primeiro tempo, né? E após o intervalo, quando o Kansas City Chiefs conseguiu abrir uma certa vantagem, que finalmente a luz verde foi dada, tipo assim, vai, Daboll, solta o Josh Allen aí para fazer o que você bem entender, né? Que agora está mais complicado. Enquanto não chegou nesse ponto do jogo, sabe, de que não, estamos ficando para trás, tem que ser agressivo, o ataque jogou de uma maneira que tentava controlar a bola, tentava ter uma posse, tentava não colocar muita responsa no Josh Allen, dividir ela com o restante do ataque, o que não é ruim, mas às vezes você tem que ter um bom feeling para que você não fique podando, né? Não fique colocando o seu ataque ali numa coleira e evitando que ele consiga de fato abrir uma vantagem, consiga pontuar mais um nível que ele pode pontuar, que você vê que ele pode pontuar e de repente está sendo meio podado, meio segurado. Eu acho que muitas vezes isso aconteceu, muito não pelo Daboll. Pode ter sido, pode, mas o feeling que eu sinto é que o Daboll sempre foi mais de dar essa luz verde para o Allen fazer o que bem entender, dentro, obviamente, de uma realidade na NFL. É óbvio que nunca o cara faz totalmente o que bem entender, mas ele só teve essa luz verde em certos momentos, não sempre, sabe? E até mesmo isso eu acho que gerou esse tipo de rumor que a gente viu na saída do Daboll. Às vezes do Daboll ter falado alguma coisa que já não estava mais aguentando ser coordenador ofensivo dos Bills, saíram esses rumores e que o Daboll, mesmo que não conseguisse o trabalho de treinador dos Giants, ele talvez não fosse continuar como coordenador ofensivo dos Bills, porque estava difícil trabalhar sob a tutela do McDermott. Saíram esses rumores, né? A gente não sabe até que ponto é verdade, pode ter sido, pode não ter sido, de qualquer forma é normal isso entre coaches, né, você tá trabalhando bastante tempo com uma pessoa, é óbvio que esses pontos negativos ou coisas, pontos de personalidade que vai ser diferente uma da outra, começam a pesar mais, você começa a ter uma paciência menos tolerante, né, e eu acho que com essa mudança, a saída do Daboll e a entrada do Ken Dorsey promovido, talvez a gente veja mais disso que eu estou falando, de um ataque mais padrão Sean McDermott, mais segurado pelo Sean McDermott, mais no sentido de que, olha, a gente tem um grande ataque, mas a gente tem uma grande defesa também. Então nós vamos vencer jogando um futebol inteligente, evitando turnovers, correndo com a bola, tirando muito a responsa do Josh Allen, não ficar também botando o Josh Allen toda hora para correr com a bola, tomar pancada à toa, o que é também inteligente. Não digo essas coisas do Sean McDermott sendo negativo quanto a ele, digo de ser uma diferença de maneira de querer utilizar o seu ataque, né? Então tem quem goste mais desse estilo McDermott, tem quem goste mais do estilo Daboll, e tem o meio termo que a gente até viu contra o Chiefs, mas precisa ter muita sabedoria para saber usar esse meio termo. Eu acho que com o Ken Dorsey a gente vai ver um pouco mais disso que agrada o Sean McDermott. Afinal de contas é um coordenador ofensivo que está tendo sua primeira oportunidade, está cercado de gente do próprio McDermott, como o Shula, que eu mencionei, né? E é óbvio que o cara não vai chegar ali querendo tomar conta e falar vai ser do meu jeito e acabou e eu vou fazer o que eu bem entender. Eu acho que ele vai ter que ter sabedoria para mostrar para o Sean McDermott que, olha, Sean, desse jeito aqui que a gente quer fazer vai ser melhor, adequa a defesa a isso. E não o contrário, de adequar o ataque ao que a defesa vai fazer, né? Então eu acho que tem esse quesito do McDermott talvez segurar um pouco o Dorsey e ter o Dorsey mais sob controle do que o Daboll após todos esses anos e com a moral que o Daboll foi ganhando. Mas, por outro lado, gente, eu acho que pós o jogo do Chiefs, a gente viu também um Sean McDermott já falando num tom diferente, falando já como no sentido de que, olha,
O Josh Allen chegou num patamar que é um franchise quarterback, chegou num patamar que vai ter uma palavra para ajudar a escolher o coordenador ofensivo, vai ter uma opinião importante, de fato foi importante, nós vimos isso com o Dorsey ganhando essa promoção, né? Falando que o Allen tem opinião também em quem o pessoal pensa em trazer para a equipe e deixar de trazer. Eu acho que ele está cada vez mais convencido de que, não, olha, eu tenho uma grande defesa, mas eu tenho um franchise quarterback que põe o nosso ataque num patamar totalmente acima da média, totalmente elite. Então eu tenho que talvez confiar mais nesse cara e não ficar colocando a confiança sempre acima na defesa. Então eu acho que esse balanço pode ser muito positivo, né? Essa consciência do Sean McDermott de querer continuar melhorando e de confiar talvez mais no ataque. Ele passou essa sensação, espero que vejamos isso, né? E ao mesmo tempo tendo um coordenador ofensivo novo que sabe do que já foi feito, que sabe o que dá certo e o que não dá certo, que vai ter essa responsabilidade de fazer algo dar certo sob a tutela e o comando do Sean McDermott, mas que sabe muito do que o Brian Daboll fazia e que realmente os jogadores gostavam, que realmente podia ter sucesso, além de ser um cara que jogou na posição de quarterback, ser um cara que tem um relacionamento com o Josh Allen excepcional, né? E ser um cara que entende muito bem a posição. Eu acho que isso vai ter um papel muito importante nesse relacionamento e no sentido dos Bills não sentirem falta do Brian Daboll. Vai pesar o fato dele ser um coordenador ofensivo estreante? A gente não pode afirmar com precisão, a gente não sabe. De repente o Ken Dorsey assume e o cara realmente não consegue chamar nada direito, não consegue fazer as coisas dar certo. Tudo pode acontecer, a gente só vai saber quando vê realmente em prática. Mas eu acredito que pelo background, pelo relacionamento dele com o Josh Allen, pela questão do seguinte, é um treinador de posição do Josh Allen, é um cara que jogou na posição, é um cara que entende que, olha, eu quero saber o que o Josh quer fazer, o que ele não gosta de fazer, o que dá certo, o que não dá certo. Quando eu vou botar ele para correr com a bola, tomar umas pancadas a mais, quando que eu vou segurar as pontas, porque afinal de contas você não pode também fazer tudo que o Josh Allen quiser. Às vezes o cara quer correr com a bola toda hora, quer lançar toda hora, quer chamar toda hora a responsa para ele. A gente sabe que o Josh Allen é um cara que nunca foge da responsabilidade e você tem que saber administrar tudo isso para você tê-lo sempre saudável, sempre rendendo num ótimo nível e principalmente para que ele chegue saudável na hora que mais importa, que é na hora dos playoffs, na arrancada para o Super Bowl. Então ele vai ter que saber levar dessa maneira. Então eu acredito que sim, que ele pode fazer um grande trabalho. Eu acredito que ele pode continuar com um ataque nesse nível elevadíssimo que a gente viu nos playoffs, né? E pode continuar fazendo a equipe evoluir. Eu acho que é o melhor nome possível para que o Bills não sinta a falta do Daboll, e é por isso que eu aposto no sentido dos Bills não sentirem falta do Brian Daboll. Não é nada direcionado ao Daboll, falta de capacidade, insatisfação com o trabalho dele. Pelo contrário, eu acho que a gente conseguiu o melhor nome possível para dar sequência nisso, e todo o background me dá muita confiança de que o Dorsey pode ainda acrescentar mais, pode fazer com que esse ataque ainda consiga jogar num nível talvez ainda mais elevado, ou pelo menos manter esse nível elevadíssimo que a gente viu nos últimos playoffs. Eu acho bem possível. Outro fator que pesa e que vai ajudar muito o Dorsey a fazer a Bills Mafia, né, e o Buffalo Bills não sentir falta do Daboll, é o fato de que ele ganhou novas peças aí para esse ataque que podem fazer esse ataque ser ainda mais dominante e ainda mais consistente. Né? Eu acho que a linha ofensiva está muito melhorada para essa temporada. Tá? A chegada do Roger Saffold acrescenta demais, principalmente no jogo terrestre, né? A manutenção do Ryan Bates, que foi uma revelação no fim da temporada, acredito que tem tudo para fazer uma grande temporada já desde o início, né? O Spencer Brown no segundo ano tem tudo para melhorar, está tendo uma off-season até aqui um pouco complicada, não podendo treinar até então devido a estar se recuperando de uma cirurgia, mas deve logo voltar às atividades, e a tendência é que no segundo ano, com um pouco mais de experiência, ele continue a evoluir. É um cara que deu muitos sinais de um excelente potencial na temporada de novato. Então essa linha ofensiva consistente, jogando bem, isso por si só já eleva o nível desse ataque. A gente viu que isso foi um dos fatores primordiais para que o ataque jogasse tão bem nos playoffs, e a tendência é que agora possa ter isso a temporada toda. Então isso já facilita o trabalho do Dorsey. Afinal de contas, as piores partidas que a gente viu do nosso ataque em 2021, muitos foi devido a atuações pífias da linha ofensiva, não gerando jogo terrestre algum e não protegendo o Josh Allen, tendo o Josh Allen em todo momento correndo pela sua vida. Então o Ken Dorsey passa a ter um trabalho facilitado pelas peças que chegam. Outra área que
tem tudo para ter sido muito melhorada. Na posição de running back, a gente tem um Singletary que ganhou confiança nessa reta final da temporada passada, se estabelecendo como um bom running back principal, um cara sólido, um cara que consistentemente estava fazendo o seu trabalho bem feito. E a gente adiciona um James Cook, né, que foi feito um alto investimento na segunda rodada, para que ele jogue um papel bem específico de running back para o jogo aéreo, recebedor de passes. É óbvio que ele acrescenta também com a capacidade de explosão correndo com a bola no jogo terrestre, mas é um cara que tem tudo para ser usado a princípio como um third down back, recebendo mais passes, alinhando para receber passes, recebendo screen passes, sendo uma ameaça do backfield e sendo uma ameaça às vezes alinhando até mesmo no slot ou em jogadas trick plays às vezes, né? Jogadas mais elaboradas exatamente para explorar essa velocidade do Cook com bloqueios à sua frente. Então essa peça adicionada no backfield é mais uma possibilidade para o Dorsey poder trabalhar com criatividade e adicionar mais uma oportunidade de big plays para o Josh Allen, uma oportunidade de ganhos de jarda após recepção, algo que os Bills tiveram muita dificuldade na temporada passada, e com a adição do Cook, e com a adição, por exemplo, de Jamison Crowder, você pode ter um ganho muito alto nisso. Então, assim, se a linha ofensiva era um problema, e se a falta de ganho de jardas após recepção eram problemas em 2021, tem tudo para não ser em 2022 com essas adições, com esses reforços, com a chegada do Aaron Kromer como coordenador da linha ofensiva para ser treinador e para deixar essa linha ofensiva ainda mais preparada e rendendo realmente no seu melhor. Tá? Então eu acho que essas peças que chegam tem tudo para ajudarem o Ken Dorsey a conseguir dar sequência nesse trabalho do Daboll e conseguir ainda elevar o patamar, mantendo a equipe consistentemente com uma produção de elite no ataque. Então a gente tem um grupo de recebedores, se a gente for analisar, que Cole Beasley e Emmanuel Sanders tiveram muitos snaps durante toda a temporada, né? E o Beasley estava sempre baleado e não estava oferecendo nada de jarda após recepção. E o Sanders começou até legalzinho, mas não foi nada demais. Se você adiciona um Gabriel Davis tendo capacidade de fato de se tornar um wide receiver 2 muito bom e querendo se provar nessa área, vendo esse dinheiro todo ser lançado para jogadores da posição aí, né, querendo jogar pelo esse próximo contrato que pode deixá-lo muito rico realmente. E você tem o Jamison Crowder, que nesse momento eu não vejo como ele oferecer menos do que a gente viu no Cole Beasley de 2021. Afinal de contas, se o Crowder não é um corredor de rotas tão preciso quanto o Cole Beasley, ele é muito bom correndo rotas e ele oferece muito mais após recepção, capacidade de quebra de tackles, de ganho de jardas após recepção. É um cara que no mínimo te entrega o que o Beasley entregou no ano passado, sem dúvida. Talvez ele não te entregue o que o Beasley entregou como All-Pro há 2 temporadas atrás, mas o que o Beasley entregou no ano passado, não tenho dúvidas que o Crowder tem essa capacidade de entregar isso e um pouco mais. Então se você tem Davis nessa situação, você tem Crowder nessa situação, você tem um Isaiah McKenzie querendo mostrar serviço, você tem um Tavon Austin que está por enquanto buscando um espaço aí, e é um cara que tem também certas habilidades que talvez sejam maximizadas aí com o Josh Allen, com esse ataque numa situação tão boa. Então o Ken Dorsey, né, tem tudo realmente nas mãos para fazer um grande trabalho e para não deixar que o Bills sinta a falta do Brian Daboll. Bom, tudo que a gente tem visto do Dorsey aí durante os OTAs, agora com o minicamp começando, as entrevistas, os jogadores falando, é muito positivo. É óbvio que a gente não vai ver o jogador falando nada negativo do Ken Dorsey nesse momento, né? Mas de qualquer forma é um cara que já está lá dentro, que já tem essa familiaridade com os jogadores, que eles se sentem confortáveis com esse coach, né? E o coach tem essa experiência de ter jogado a posição, esse relacionamento com o Josh Allen. Eu acho que tudo isso pode acrescentar muito. Não é fácil substituir o Daboll nesse momento, né? Não é fácil assumir essa posição e manter realmente isso num ótimo nível, mas eu acho que tudo foi dado ao Ken Dorsey para que ele possa e para que ele consiga fazer isso, sabe? Me parece ser um cara muito capacitado, me parece ser um cara muito inteligente, um competidor realmente, tá? E é um cara que eu estou curioso para ver no comando desse ataque, sim. Tá? Eu acho que tudo isso, sabe, coloca nas mãos do Dorsey, né, uma oportunidade muito boa para que ele passe a se estabelecer como talvez um dos principais up and coming, como eles falam, né, uma das principais revelações ali como um coach aí na NFL. Ele entra numa situação melhor possível, na minha opinião, tá? E é por isso que eu acho que ele, com a capacidade que ele parece ter, eu acho muito improvável que ele venha permitir que o Buffalo Bills sinta falta do Brian Daboll. Sou fã do Brian Daboll, acredito que vai fazer um grande trabalho no Giants. De qualquer forma,
não acho que vá fazer falta, porque eu acho que muita coisa foi dada ao Dorsey, acredito na capacidade dele, acredito que ele tem todas as peças certas na mão para que faça esse ataque continuar sendo produtivo. O que você acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários, eu estou curioso para saber e vou interagir com você aí nos comentários, né? Vai ser um prazer. Sempre agradecendo a toda a Bills Mafia que colabora aqui através do Pix com o canal. É você que está patrocinando, é você que está permitindo eu estar podendo continuar a produzir conteúdo sobre os Bills em português, né? Muita gente já colaborou e eu sou muito agradecido. Estou tentando pegar essas colaborações e investir aqui no canal. É com notebook aqui, com headset, com a aparelhagem aqui para o estúdio, né? Tudo custa caro, mas não tenha dúvida que essas colaborações, por menor que sejam, elas me ajudam a poder estar investindo nisso aqui, tentando tornar o canal cada vez melhor para você que vem consumir o conteúdo aqui, né? Então você que tem apoiado através do Pix, tem permitido isso, tem me ajudado com isso, eu sou muito grato a permitir que eu possa estar dedicando mais tempo a fazer isso que eu amo tanto. Ah, Fernando, eu não tenho dinheiro para ficar dando para youtuberzinho aí, não sei o quê. Cara, não tem problema, né? Deixa o seu like aqui no canal, comenta aí. Gente, não tenho o que falar. Fernando, não quero comentar nada. Dá um Go Bills aí no comentário, né? Dá um Go Bills aí que já tá coisa linda, pô. Mas deixa o seu like, não custa nada e você ajuda muito o canal, né? Então, se inscreve, né? Ativa o sininho para estar sempre por dentro de todo vídeo que está saindo aí. Tem série de Madden no canal, como eu falei, em breve, mais conteúdo sobre NFL também de maneira geral. Divulga, né, que vai ser sempre um prazer continuar produzindo esse conteúdo, principalmente sobre Bills, mas também sobre NFL. Deixa o seu comentário, estou curioso para saber, o Bills vai sentir falta de Brian Daboll em 2022, 2023? Deixei aí minha opinião, o que você acha? Estou curioso para saber, deixa no comentário e até a próxima. Go Bills!